Olá, meus amados irmãos. Mais uma vez, eu, evangelista Wellington Ramos, convidando vocês aqui para a gente trabalhar assuntos que venham iluminar o nosso entendimento, trabalhar assuntos inteligentes, pensar, raciocinar. Nós somos ser pensante e logo Deus nos deu sabedoria. O ser humano tem que usar essa sabedoria, essa consciência, o raciocínio, a lógica, a inteligência, porque Deus criou um ser inteligente. E eu quero convidar vocês agora para a gente trabalhar uma informação que vai nos dar um esclarecimento. Se você se deixar ouvir, se você for humilde para parar para ouvir, pois a palavra de Deus ela vai dizer que nós devemos estar mais atentos a ouvir do que estar vivendo o emocionalismo, o sacrifício de tolo, como se estivesse vivendo para Deus dentro dessa direção que o mundo vive. É sobre isso que eu quero falar com vocês. Todo o trabalho que eu faço de informação é dentro dos princípios de Deus. Então, vamos trabalhar. Eu tenho sempre dito aqui, nos meus trabalhos de instruções, que a religião tem nada a ver com Deus. Hoje, o mundo assemelha a Deus pela religião. A humanidade hoje busca ir a Deus pela religião. A religião, eu sempre digo e digo isso com toda a propriedade e autoridade da palavra. A palavra de Deus me autoriza a dizer isso, porque esse conhecimento eu tenho da palavra. A religião é uma articulação, é uma criação, é uma sutileza, é uma armadilha sutil do diabo. O ser espiritual com o seu reino das trevas, que trabalha para destruir a humanidade. Destruir como? Impedindo-as da vida com Deus. Porque ele foi quem incentivou o homem a tomar uma direção que se perdeu de Deus, que se afastou de Deus. Vocês estão entendendo isso? Então, esse ser espiritual que a Bíblia revela e mostra a atuação dele, aonde foi principiada a queda humana, ele levou o homem na sua influência, o homem pecou por escolha, o homem seguiu a direção que levou ele a pecar por escolha. Mas isso dentro da influência do diabo, esse ser espiritual que a Bíblia revela, o qual foi o que influenciou o homem a pecar contra Deus. O pecado é o homem se rebelar contra Deus. É o homem andar contrário ao que Deus ordena. Porque quando Deus pediu a Adão para que não comesse da árvore da ciência do mal, que Deus proibiu, Deus não pediu, Deus ordenou. Ora, mas se Deus ordenou, e por que Adão comeu? Deus não tem poder? Não era a soberania dele, não? Não. É muito importante entender que Deus não criou um ser humano para robotizá-lo. Quem faz isso é a religião. Quem robotiza a religião, quem robotiza o ser humano é a religião. Deus criou o ser humano livre, apenas dando a ele a direção e deixando ele decidir se escolhe seguir a direção de Deus ou se segue a opção da rebelião contra Deus. Porque rebelião contra Deus é isso. É não se submeter à ordenança dele, da direção que ele nos dá. Então foi isso que aconteceu, não é? Com Adão, de onde se deu essa tragédia da humanidade. Foi principiada ali. Onde hoje a humanidade está perdida de Deus. Adão perdeu a comunhão com Deus. Adão, pela sua escolha, ele perdeu a vida com Deus. Não é que ele morreu e deixou de existir. A morte fala de separação. Ele perdeu a vida, a comunhão com Deus. Ele foi separado. E o pior de tudo, irmãos, para o juízo. Para sofrer a eternidade sem Deus, que é o juízo eterno. Que é a aplicação do juízo de Deus
para a criatura que ele criou, racional e inteligente. É o salário do pecado. Então, com o pecado de Adão, Adão se perdeu. Perdeu a vida, a comunhão com Deus. Foi separado da comunhão com Deus. Ele entrou agora como alvo da ira de Deus para punir o pecador. Pois Deus é justo. A justiça de Deus vai ser aplicada no pecador. Então, eu quero só fazer essa exposição aqui dessa informação para você entender o que é a religião, que não tem nada a ver com Deus. Então, o que acontece? Com o pecado, o homem se desligou de Deus. Foi separado de Deus. A morte fala de separação. O salário do pecado é a morte. Então, a consequência do pecado, a recompensa do pecado do homem foi a morte, separação. Romanos 6, 23. Romanos 3, 23 diz que o homem pecou e se apartou da glória de Deus, porque todos pecaram e apartados estão da glória de Deus, separados. O que é a religião? O que significa a religião? Todo mundo sabe isso, pode pesquisar aí no Google. A palavra religião significa religar, ou seja, religar o quê? O homem que se perdeu da vida com Deus, o homem que está apartado da vida com Deus, aí o diabo criou esse meio de religar chamado religião. É aí que entra a estratégia sutil de Satanás. Para fazer o homem achar e pensar e viver na sua mentira da religião, crendo que está em comunhão com Deus, crendo que encontrou a vida com Deus, crendo que está vivendo com Deus. É aí onde entra esta grande artimanha, astúcia, cilada de Satanás para manter o homem perdido de Deus e fazer o homem pensar que está em comunhão com Deus. Fazer o homem pensar que religou-se com Deus, voltou a Deus pela religião. E o homem nessa mentira continua preso, escravo e perdido de Deus. Porque o único religare de Deus, que Deus enviou por amor a nós, para nos dar a oportunidade de se religar com Ele, de voltar à vida com Ele, de voltar à comunhão com Ele, isso é o religare. Religare é isso. O homem precisa se religar com Deus porque ele está afastado da vida com Deus. Ele está em juízo para a condenação eterna numa vida sem Deus. O homem precisa se religar com Deus para não sofrer esse destino. Mas esse religare de Deus não é religião católica, evangélica, espírita, budista, mormon, não é nenhuma religião. Não é nenhum conceito religioso dentro de credo, de dogmas, de valores e princípios estabelecidos para os homens e o povo viver dentro de uma instituição, de um sistema. É aí que entra o que eu quero sempre levar para você entender nas minhas instruções. Só que as pessoas não usam inteligência. A religião robotiza, escraviza, aliena a pessoa. As pessoas dentro da religião vivem a ditadura em nome de Deus. Robotizado. Deus, ele criou um ser livre. Deus não criou um robô para dominá-lo com o seu controle remoto. O diabo que escravizou a humanidade e faz da humanidade o seu robô por meio da religião. Dominando e conduzindo a humanidade pelo seu controle remoto do sistema religioso. Os que vivem na religião estão robotizados, aprisionados, escravizados por Satanás. Com a mentira de que estão em Deus. Porque a religião é uma criação das trevas. Não foi Deus que estabeleceu esse princípio de vida para o homem chegar a ele pela religião. O religare que Deus estabeleceu, o princípio, o meio que Deus colocou para o homem religar-se com ele, não é uma religião, é Cristo. O religare de Deus, o caminho para Deus, a porta de acesso a Deus. Vocês estão entendendo isso? E Cristo, ele não é nenhum produto de nenhuma religião. Cristo não está centralizado em nenhuma religião. Cristo não convida vocês a viver com Ele, ir a Ele para viver com Deus, por nenhuma religião.
Aí o que é que o diabo fez? Porque o diabo é o pai da mentira. E toda a mentira provém de Satanás, que usa os homens para propagar. Então, o que foi que o diabo fez? Deus, veja como ele trabalha sempre para fazer o homem não ir a Deus, negando a palavra de Deus, rejeitando o caminho que Deus coloca. Observe isso. Tente entender o que eu estou aqui ministrando para fazer você compreender e sua mente ser iluminada. Você pode ter 30, 40 anos devoto, praticante de alguma religião. Você continua perdido de Deus. Porque o religar de Deus não é nenhuma religião, nem vida presa, escravizada em religião. Centralizada dentro de religião. Vamos lá. Deus envia agora o socorro para o homem. Deus envia agora o caminho que o homem não tinha para chegar a ele. A porta de acesso que o homem não tinha para ter acesso a ele. Deus, pela sua misericórdia, envia. E quem é essa porta? Quem é esse caminho? Quem é esse meio para o socorro do homem? Para o homem poder ter acesso a Deus, ir a Deus e encontrar Deus. Jesus. O diabo agora vem e cria a mentira de que, não, você tem que crer em Jesus, mas você só vai crer nele, servir a ele, estar nele, dentro de uma igreja, religião. O diabo agora centralizou o caminho de Deus, que Deus colocou para o homem chegar a ele, que é Jesus, centralizou dentro de religião. Olha a estratégia, irmãos. Como o diabo ele tem trabalhado para destruir milhões e milhares de almas no mundo inteiro. Por esta grande cadeia que ele criou, chamada religião. É por onde o maior número de pessoas vão continuar perdidas e indo a juízo. Distanciadas de Deus. Porque Deus agora manifesta o seu amor pelo ser humano. Onde o plano de salvação de Deus, que já estava executado na eternidade, porque para Deus não tem ontem, hoje e amanhã. Deus é Deus de agora, Deus é Deus não é Deus de passado, presente e futuro. Para Deus não existe isso, isso existe para a gente. Então o plano de salvação de Deus já estava elaborado na eternidade. Só que para nós foi revelado, manifestado, a partir do nascimento de Cristo, a vinda dele ao mundo. E ali, com a morte de Jesus, é consumado. O plano da salvação que Deus proporcionou para o homem religar-se com ele novamente. Deus agora manifesta o meio do religare. Para o homem se religar com ele. É religião? É não. Não é nenhum conjunto de valores e princípios formulado por homens dentro de religião. O religare de Deus agora é o próprio Deus na pessoa de Cristo Jesus. E Jesus vem trazendo essa verdade para toda a humanidade e manda se pregar essa verdade. Para que todos creiam nele, estejam nele, sigam a ele, aprendam dele, mantenham-se fiel a ele. Só que o diabo agora cria a religião. A religião substitui a Cristo indiretamente. Diretamente não, você tem que crer em Jesus. Jesus é o Salvador, Jesus é quem liberta, é só por ele. Mas se você não tiver na religião, não tem Jesus para a tua vida. É assim ou não é que o povo vive na mentira de Satanás, preso no sistema religioso igreja, a religião. Porque Cristo não ensinou nada disso. Jesus não ensinou nem ordenou nenhum desse princípio de vida de igreja que o mundo vive hoje em suas religiões, nas suas verdades relativas, no seu exclusivismo, na sua bolha denominacional, nos valores e princípios do seu sistema religioso. Jesus não ensinou isso a ninguém. Quem criou isso foi o diabo usando homens na influência maldita para criar esse princípio, esses valores e os ambientes chamados igreja, casa de Deus. E agora, indiretamente, o povo nega Jesus. Não, diretamente não. É Jesus. Eu creio nele, eu adoro ele. Só que isso diretamente falam. Mas subliminarmente, não é isso que eles vivem. Eles não negam diretamente. Parece até que eles estão servindo a Jesus mesmo. Mas quando vamos olhar na prática, no entendimento deles, eles estão bem longe de Cristo.
É adoração em vão. É isso que o diabo quer. Manipular, cauterizar, alienar os homens na mentira dele. Pensando que estão servindo a Deus e bem distante de Deus. Porque não usam o raciocínio, a inteligência, para analisar o princípio que Deus nos revela, da verdade de Deus que está na palavra. Se deixam levar pelos preceitos dos homens aonde estão, consagrando e devotando suas vidas, centralizadas nos ambientes institucional, igreja, religião, sobre regra e norma dos homens, dentro do sistema religioso. Cuidado! Eu quero que você entenda isso. O homem está separado de Deus, está. O homem está afastado de Deus, está. O homem precisa se religar com Deus. E o homem não vai encontrar isso dentro da religião, até porque a religião é o homem tentando se religar com Deus. A religião, o homem vai a Deus pelos seus méritos, pelos seus esforços, pelas suas obras. É isso que a religião ensina, pela sua forma de vida, de usos e costumes, de santidade. O Evangelho, que nos traz o conhecimento do religar de Deus, nos mostra que essa religação é Deus que vem a nós e Deus que operou a obra para nos ligar a Ele. Não é eu que vou praticar a obra para ser ligado a Deus. Eu tenho que crer e aceitar a obra de Deus que me salva, que me leva a Ele, que me liga a Ele. Essa obra não é nenhuma denominação religiosa. Não é nenhuma prática, nenhuma obrigação, nenhuma vida de sacrifício religioso dentro de religião. Essa obra é Cristo. É um ser. E esse ser é Deus, ser glorioso. É direto nele. Ele veio até nós. A palavra de Deus vai revelar que Deus veio nos religar com Ele. Não foi religião que Ele criou. Ele veio, Ele mesmo, para nos ligar com Ele através de Cristo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. E o próprio Jesus vai dizer isso. Eu sou o caminho, o religare, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. O próprio Jesus disse isso. E todos os apóstolos vão pregar isso. O escritor aos Hebreus vai dizer que por ele temos acesso a Deus e devemos entrar com ousadia na presença de Deus pela morte de Jesus, o meio por onde Deus estabeleceu para nos religar a Ele, a obra da salvação, a obra que religa o homem com Deus, o homem que está morto, separado dos pecados, como está revelado em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 3. Mas em Cristo somos vivificados, reconciliados, religado com Deus em Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 3. Dá uma olhadinha lá. Então, meus amados irmãos, é um trabalho de informação. O pregador do Evangelho ele tem que ter sabedoria para levar a comunicação do Evangelho para as pessoas. Ele tem que ter habilidade com a palavra. Ele tem que manejar bem a palavra. Ele tem que falar tudo principiado na palavra. A verdade que a palavra revela. Não usando a palavra para falar o que a gente acha, pensa ou aprendeu por aí. O pregador do Evangelho, primeiro, ele tem que ser vocacionado. Ele tem que receber o dom, a vocação que Cristo dá para apóstolos, pastor, profeta, evangelista, mestre e doutor. Isso não é título de posição dentro de igreja estabelecida por homem. Pastor, evangelista não é título de soberano dentro de instituição religiosa. Esses homens que estão dentro dessas instituições não têm nenhum compromisso com o reino de Deus. Porque Cristo não levantou homens para colocar sobre o maioral entre o povo, para colocar como soberano entre o povo, para colocar diante de um púlpito, um altar, onde ele está ali, para o povo reverenciá-lo como mediador de Deus. Cristo não criou isso. Isso é criação do diabo influenciando os homens, que criou esse sistema dentro desses princípios e meios. Isso é maldito. Saiam daí enquanto é tempo. Vão buscar o conhecimento do verdadeiro religare, do verdadeiro meio de ter uma vida com Deus,
do verdadeiro caminho por onde você vai seguir a Deus, da verdadeira vida que você precisa ter com Deus, por onde você, quando deste mundo sair, vai ter a esperança da vida eterna com Deus. É por Cristo e por Cristo. Não é igreja, nem igrejas. É Cristo. Pelo conhecimento dele, a obra de Deus que foi manifestada para nos salvar. É pelo conhecimento de Cristo que encontramos o conhecimento da verdade para andar no caminho que nos liga e nos leva ao acesso a Deus novamente. Verdadeiramente só está ligado em Deus, só tem acesso a Deus, só está em Deus quem realmente teve o conhecimento de Cristo e se converteu a Cristo para ser livre e liberto. Não é a conversão a Cristo para ser escravo de sistema religioso, igreja. Se converter a Cristo para ser liberto dessa cadeia de Satanás, o sistema religioso, igreja. Amém, meus irmãos? Aqui é ensino, aqui é instrução, é orientação. Aqui eu convido vocês a pensar dentro dos princípios da palavra, para que a sua mente seja iluminada, para que você conheça a verdade e seja liberto. Amém?